Olá, meus queridos! Que maravilhoso ter você mais uma vez aqui comigo. Eu sou a Carol Guimarães e eu gostaria de compartilhar uma palavra com você que veio direto do coração de Deus. Se você chegou aqui, certamente foi o seu coração sendo atraído pelo Senhor. Deus tem uma resposta, Deus tem uma direção, Deus tem uma intervenção aí nas suas circunstâncias e quer te dar algumas chaves através desse vídeo. Amém? Eu quero conversar com vocês sobre o Salmo 52. O ano passado eu tirei bastante tempo para meditar nos 150 salmos. Eu confesso que o Salmo 52 mexeu muito com as minhas estruturas, porque o Salmo 52 foi escrito por Davi em um tempo de muita dificuldade. Davi, no contexto em que ele escreve esse salmo, ele estava fugindo de Saul. Saul queria matar Davi e Davi foge para Nob, uma cidade de sacerdotes. E naquele momento, Davi chega ali no tabernáculo, desesperançado, cansado, com fome, sem um destino. E ele conversa ali com o sacerdote Aimeleque, que dá pão para ele, pão para os seus homens, que devolve para ele uma espada que muito tempo atrás ele tinha vencido Golias. E eu sinto que de alguma forma o sacerdote estava sendo direcionado a lembrar Davi quem ele era, entregando ali aquela espada da qual Deus tinha dado para ele um triunfo tão grande. Talvez Deus hoje queira te lembrar quem você é, que se você já venceu algo no passado, não será diferente. O Senhor tem vitória para o seu coração. Se lá atrás você venceu gigantes, Deus tem vitória para o seu coração. E lembra você através dessa palavra que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o seu Deus. Então, o que acontece? Quando Davi estava ali, naquele momento, recebendo esse apoio do sacerdote, um homem que trabalhava para Saul estava naquele lugar. E Davi, quando viu Doeg naquele lugar, ele falou, certamente no seu coração, eu terei problema com essa situação. E realmente esse homem foi até Saul e aumentou aquela história. Falou que Davi estava ali no tabernáculo consultando ao Senhor. Na verdade, os reis consultavam a Deus para a nação. E isso enfureceu muito o rei Saul. Por quê? Porque somente na posição de rei que se consultava ao Senhor. E meus queridos, Saul, ele ficou tão enfurecido que ele falou com os seus servos, manda matar todos os sacerdotes de Nob. Tocar no sacerdote naquele tempo era tocar em alguém que era escolhido de Deus. Isso mostrava o quanto Saul havia perdido a direção de Deus, ele havia perdido o temor de Deus. E era algo tão terrível que os próprios servos de Saul falaram, não, nós não vamos tocar nos sacerdotes. Então esse homem, por nome Doeg, ele falou, não, deixa que eu mato, eu vou lá fazer a operação de massacre. E morreram 85 sacerdotes de Nob. Toda a cidade foi exterminada. Homens, mulheres, crianças. Realmente foi algo muito terrível diante de Deus. E Davi escreve o Salmo 52 dentro desse contexto. Queridos, eu estou resumindo porque é muito profundo. No Salmo 52, Davi está externando o que os ímpios, o que as pessoas que não têm a Deus, eles são capazes de fazer, de cometer injustiças contra a criança, contra qualquer pessoa. E Davi estava indignado no Salmo 52, falando o quanto de injustiça estava acontecendo naquele momento. Queridos, quantas injustiças nós temos percebido nesse tempo. Tem momentos que você olha e você diz, Deus, até quando? Senhor, até quando eu vou sofrer essa injustiça? Às vezes é uma injustiça no trabalho, às vezes é uma injustiça dentro da sua família. Às vezes você olha para um filho e fala, meu Deus, o que eu vou fazer nessa circunstância? Mas no Salmo 52, Davi estava lembrando que a nossa confiança deve estar no Senhor. E mais adiante no texto, no verso 8, ele fala, apesar de tantas injustiças, apesar de tamanha aflição, eu sou como oliveira verde, plantada perto da casa do meu Deus. Eu confiarei nele para sempre.
Que coisa tremenda a confiança do rei Davi, mesmo numa circunstância tão terrível da sua vida, ele se lembrava da promessa, ele se lembrava que os ímpios, eles perecem, que a injustiça na terra, ela não dura para sempre, porque Deus, ele entra com uma intervenção. Então no verso 8 ele escreve que ele é como uma oliveira, e ele faz essa alusão à oliveira. E a oliveira na Bíblia, ela tem uma simbologia muito profunda, meus queridos. A oliveira, ela é uma árvore que os seus ramos demoram muito a crescer para fora, porque ela cresce para dentro, as suas raízes vão até o mais profundo solo buscar água, e pode demorar até 15 anos para uma oliveira frutificar de maneira na sua totalidade. E durante esse processo em que a oliveira está crescendo, ela fica toda florida. Então ela recebe ataques de abelhas. É tão forte o ataque que ela fica totalmente destruída por fora. Mas como as suas raízes são muito profundas e estão muito firmadas, ela vem para fora com mais força e depois ela se autopoliniza. Normalmente as árvores, a maioria das espécies, precisam de abelhas para se polinizar, ou uma outra árvore. Ela passa por tantas investidas, por tantas dificuldades, ela é tão fortalecida que depois ela se autopoliniza. É uma característica muito linda da oliveira. Então naquele tempo, Davi era cercado, né, ali em Israel, naquelas proximidades, é uma planta muito comum a oliveira. E a oliveira, ela é considerada uma árvore imortal, porque ela tem sua durabilidade por mais de 2000 anos. Isso porque ela tem raízes muito profundas. Queridos, vocês, nós somos oliveira verde, plantada perto da casa, ou seja, plantada, enxertada em Jesus. Por isso podem vir os ventos, podem vir os ataques, podem vir as dificuldades, mas como nós estamos em Jesus e as nossas raízes são profundas e nós estamos plantados junto às fontes, que é o Espírito Santo, nada poderá nos destruir. Nada poderá nos abater. E naquele tempo, os frutos da oliveira, as azeitonas, eram passados por prensas. E a primeira remessa, que era a mais especial, a mais pura, o azeite virgem, ele era retirado para servir no templo, na adoração, na casa do Senhor. E na segunda prensa, aí sim podiam ser recolhido óleo para condimentos, para alimentos. E na terceira prensa, já vinha um outro óleo que era para a iluminação da cidade, e até sabão o fruto dessa oliveira produzia. Por isso que Davi, no Salmo 52, ele se compara a uma oliveira verde, porque ele tem certeza que ao manter a confiança em Deus, a não olhar as injustiças ao redor, ele seria como uma árvore de oliveira, que apesar de passar por muitos processos, ao seu tempo, ela frutifica, e esses frutos são abundantes e têm muitas finalidades no reino de Deus. Que coisa mais linda, meu querido. Eu e você somos oliveira verde na casa do nosso Deus. Nada poderá impedir aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Talvez nós vamos precisar passar por processos difíceis, de injustiça. Às vezes você olha tudo ao redor e diz: Deus, como vai acontecer? Como será o meu futuro, Deus? Neste tempo de calamidade, de injustiça na terra, como será o futuro dos meus filhos? Mas Deus lembra a mim e a você que nós somos como oliveira, que dará o fruto na estação própria, e tudo quanto nós fizermos prosperará. Lembra? Salmo 1, verso 3, que diz: pois seremos plantados como árvores junto a ribeiros de rio, e daremos o fruto na estação própria, e tudo quanto nós fizermos prosperará. Eu tô orando o Salmo aqui, 1, verso 3, nas nossas vidas, amém? E eu quero concluir fazendo uma pequena oração e pedindo para que Jesus aumente a nossa fé, amém? Senhor, eu te dou graças porque o Senhor é a fonte de inspiração, de sabedoria, e a sua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina os nossos caminhos. E eu quero te agradecer, Senhor, e pedir para que esta palavra, ela venha com uma semente, Senhor, e germine ao seu tempo, e que em nome de Jesus, Senhor, nós não sejamos movidos pelas circunstâncias,
mas que nós possamos, como a oliveira, resistir os ventos, os ataques, as dificuldades, Senhor, e prevalecer em Ti, e ao seu tempo frutificarmos, Senhor, na Tua casa. Que a sua unção, que a sua bondade, Senhor, possa nos acompanhar todos os dias das nossas vidas. Que os seus livramentos sejam sobre o alto da nossa cabeça. Que para cada irmão, Senhor, para cada pessoa que está aqui ouvindo essa oração, o Senhor derrame uma bênção especial e que o coração dessa pessoa seja encorajado, Senhor, a continuar, a olhar para o Senhor, a confiar em Ti, Senhor, porque só em Ti, Senhor, está a resposta para os nossos corações. Fica conosco, Senhor, e Te damos graça desde já, no nome de Jesus. Muito obrigada a você, meu querido, que ficou aqui comigo até o final. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre os nossos corações. Amém.